Bom dia, turma. Vamos fazer mais um exemplo de função nessa aula usando um exercício de criptografia. Eu passei um material para vocês já sobre criptografia, mas basicamente a criptografia, quando você criptografa um dado, nós sabemos que um dado é uma sequência ou um conjunto de caracteres, e assim que você aplica uma criptografia sobre um dado, você leva aquela sequência ou conjunto de caracteres para uma outra sequência ou conjunto de caracteres. Então é como se você estivesse embaralhando, misturando, modificando o seu dado, mas de uma forma que às vezes você queira recuperá-lo depois, no formato original, apenas para manter uma segurança nesses dados. Por exemplo, no caso lá do código Morse, que foi utilizado, que um soldado enviava mensagem, se os soldados inimigos capturassem essa mensagem, se eles não soubessem código Morse, eles não iam saber do que se trata a mensagem que foi interceptada. Apenas quem sabe o código Morse que consegue entender o que está sendo dito ali naquela mensagem, naquelas frases. Bom, então vamos fazer aqui um exemplo, um programa aqui de criptografia que vai funcionar da seguinte forma. A gente vai seguir essas chamadas de funções aqui e nós vamos implementá-la. Bom, esse programa, o Intman, ele aqui criou uma variável do tipo string e está passando essa variável frase do tipo string está passando por uma função chamada leitura. Então vamos implementar essa função leitura para ler a frase do usuário. Depois ele manda uma mensagem, né, frase lida, imprime frase, ou seja, eu vou fazer a leitura da frase dentro da função leitura e vou imprimir nessa instrução a frase lida lá em leitura. Ou seja, eu vou ter que passar essa frase, essa variável chamada frase, eu vou ter que passá-la por referência, porque eu vou fazer a leitura lá dentro da função e aqui fora a variável frase tem que manter o que foi lido nessa variável. Depois eu vou passar para a função criptografa a frase para que essa função consiga fazer a criptografia, né, da frase, consiga criptografar a frase, e eu vou imprimir depois essa frase criptografada aqui. Então eu vou sobrescrever nessa variável frase a outra sequência de caracteres que foi gerada pela função criptografa. Depois eu vou imprimir, depois eu vou descriptografar, ou seja, eu vou aplicar um outro algoritmo para voltar à frase original. Então, inicialmente eu tenho a frase original, depois eu tenho a mudança dessa frase original, né, o embaralhamento, a mistura, a troca de caracteres dessa frase original. Então eu vou fazer uma alteração nesse meu dado para eu armazenar esse meu dado de outra forma. E aí sim, depois eu vou descriptografar, ou seja, eu vou voltar à frase original. Por exemplo, o que acontece também hoje no WhatsApp. Quando enviamos uma mensagem para alguém, antes de sair do seu smartphone e entrar na rede, essa mensagem ela é criptografada. Ou seja, vai aplicar um algoritmo ali dentro do seu dado, da sua mensagem, uma sequência de instruções, onde vai meio que misturar, embaralhar, vai modificar o seu dado, vai deixar essa sua mensagem totalmente diferente da frase original. Pode ter números, letras, outros caracteres ali nessa mensagem. E isso é enviado pela rede. Se alguém interceptar, se alguém conseguir pegar a sua mensagem enviada em alguma fase do envio para o smartphone de destino, se alguém conseguir interceptar essa mensagem, ele não vai saber do que se trata, a menos que ele saiba como que o WhatsApp
criptografa e descriptografa as mensagens. Então aí quando essa mensagem chega lá no destino, no seu contato, que você enviou a mensagem, aí lá o aplicativo do WhatsApp ele vai fazer a descriptografia, vai fazer aplicar um algoritmo para descriptografar a mensagem, para decodificar essa mensagem. Aqui é um outro termo utilizado, codificar, né, codificar a mensagem e decodificar a mensagem. Ou criptografar, descriptografar. Bom, então, por fim, vai ser chamada de novo a função imprime para imprimir essa frase, agora sendo a frase original, a frase que foi lida anteriormente. Então vamos começar. Bom, então, como essa função leitura ninguém está recebendo ela é do tipo void. Leitura. Nós vamos criar essa função leitura. Veja que eu estou passando frase. Então, essa leitura ela tem que ter. Eu estou passando para ela, supondo que isso aqui é o que eu preciso fazer. Eu preciso fazer isso aqui. Então, eu tenho que criar essa função com um parâmetro do tipo string, s. Mandar uma mensagem para o usuário. Entre com uma frase ou uma mensagem. O usuário vai entrar com essa mensagem e eu vou jogar essa mensagem para dentro do S. Lembrando que, como eu quero manter tudo que for alterado no S, eu quero manter alterado também no frase, eu tenho que passar por referência. Então, tudo que eu alterar dentro dessa variável, mesmo que fosse com o mesmo nome, eu preciso passar por referência, porque são variáveis diferentes. Bom, então aqui eu faço a leitura, aqui eu mando a mensagem para o usuário, aqui eu faço a leitura do S. Eu também tenho que criar a função imprime. Então a função imprime, ninguém recebe imprime, e eu passo uma frase, que é uma variável do tipo string, para a função imprime. Então vou criar aqui uma função imprime, ela recebe uma variável string s, e ela imprime essa frase na tela. Não faz mais nada, apenas vai imprimir. Ela recebe e imprime o S. Poderia ser S, A, frase, mensagem, não importa. A gente poderia mudar aqui para mensagem. Mensagem. Então eu estou criando aqui a mensagem. Muito bem. Ok. Agora eu vou criar uma outra função. Então aqui a gente já tem mensagem. Vou criar uma outra função que é criptografa. Também do tipo void. Onde essa criptografa ela recebe também a frase, então eu vou colocar aqui. Porém, como a criptografa vai receber a frase e depois eu vou imprimir a frase criptografada na variável frase, que é do int main, essa variável, então eu tenho que passar por referência também. Então, para a criptografa, eu vou passar a mensagem, que é uma string também, por referência. E aí, qual o algoritmo de criptografia que eu vou usar? Eu vou usar o mais simples de todos, que é mudar
dado um caractere, eu vou deslocar esse caractere para o próximo caractere. Ou seja, se eu passar a letra A, ele vai transformar na letra B. Se eu passar a letra B para a letra C para a letra D, a letra D para a letra E, enfim, dada um caractere, ele muda para o próximo caractere da tabela ASCII 2. Bom, então imprime frase, nós já fizemos, mas agora nós temos que fazer a criptografia dessa mensagem. Bom, quando essa mensagem chegar aqui, eu tenho que primeiro identificar, né, qual o tamanho dessa mensagem. Então, para identificar isso, eu vou criar aqui uma variável tamanho da mensagem. Então eu vou colocar mensagem.length, que é uma função que ela vai coletar o tamanho total da string. Muito bem, aí eu vou passar um for tem que ser menor que o tamanho da mensagem e mais. Então, eu já tenho o tamanho da mensagem, eu tenho que, que eu posso tratar a minha string como um vetor, eu posso fazer isso. Então, para cada elemento da mensagem, eu vou fazer ele deslocar para a próxima letra da tabela ASCII 2. Então, se quando o i for igual a 0, mensagem 0 será, por exemplo, a letra A. Então, essa mensagem 0, ela vai receber a letra A deslocada para a direita, em uma unidade. Então, ela vai receber a letra B. E assim por diante. Então, cada elemento, cada caractere que tiver dentro da string mensagem vai... cada um desses caracteres vai ser deslocado em uma unidade para a direita, para próximo, para o próximo elemento, para o próximo caractere da tabela ASCII 2. Bom, então nós depois vamos fazer o teste disso aqui. Eu vou copiar aqui para usar a descriptografa, né, a outra função, que ela também vai receber a mensagem, também vai ser passado por referência, porque eu vou ter que alterar a frase aqui fora para que ela seja impressa de forma normal depois. Então eu tenho que manter a passagem de dados por referência. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ao invés de aumentar em uma unidade, eu vou subtrair uma unidade, porque se ele foi deslocado para a direita ou para o próximo caractere, eu tenho que voltar para o caractere anterior. No caso da minha decodificação, da minha descriptografia. Eu poderia chamar isso aqui de decodificação e codificação. Ou criptografa, descriptografa. Como está neste caso. Bom, então, por exemplo, veja que nesse caso ele criptografou, ele leu a mensagem, só que veja que não leu toda a mensagem, leu apenas a primeira parte. Encontrou um espaço, ele parou de ler, justamente porque utilizamos o CIN.
Então eu vou apresentar para vocês um novo comando, uma nova função na realidade, que consegue fazer, por exemplo, a leitura de uma frase realmente, não só de uma sequência de caracteres que, ao encontrar o primeiro espaço, ele para de coletar, né? Para de coletar os caracteres e termina. Então veja, leu Wagner, criptografou o Wagner e descriptografou o Wagner no final. Então está funcionando as nossas funções, porém não leu toda a mensagem, porque ao invés de usar sem mensagem, que se fosse apenas uma única palavra, tudo bem. Mas como neste caso queremos ler uma mensagem também com espaços, podemos usar o getLine. Então, o getLine podemos usar assim, cin, que é de onde está vindo o dado, que é da entrada do teclado, né? O usuário vai digitar via teclado e vai para uma string. Que string? Vai para a string mensagem. Então, o getLine é uma função onde tem uma origem e o destino. Ele pega o dado de algum lugar e leva para outro lugar. Ele pega o dado do coletado pelo usuário, né, que o usuário digitou e deu enter, e joga para dentro de uma variável string, no caso, mensagem. Então agora, veja, leu a frase inteira. O espaço, o próximo caractere é o exclamação, né? Então veio certinho, ele criptografou, ó. Onde tem espaço, tem exclamação, ó, 1, 2, 3 espaços, 1, 2, 3 exclamações. Depois do Z vem o abre-chave e depois o B. E aqui voltou ao normal, a frase descriptografada, ou a frase original, ou a frase decodificada, podemos chamá-la assim também. Bom, então temos esse programinha também usando função, fizemos esse programinha também usando função, e é claro que poderíamos ter feito esse programa de várias outras formas. Por exemplo, vamos supor que eu não queira usar essa frase como passagem de dados por referência. Vamos supor que eu queira não enviar nada para leitura, e a leitura ela vai me retornar o que foi lido aqui dentro. Por exemplo, string mensagem, e eu vou retornar aqui no final, ponto e vírgula. Para quem chamar a função leitura, eu vou passar o retorno do que foi lido. Então não tem passagem de dados por referência, tem apenas retorno direto. Então eu crio uma variável mensagem, ou S, A, X, não importa, né? Poderia criar aqui, ó, X e X, ó. String X, entre com uma mensagem, getLine sem X, retorna X. Poderia fazer isso aqui. E aí, quem chamar a função agora, por exemplo, string frase recebe leitura. E não vou passar nada. Então, agora eu tenho que a minha variável frase, ela vai receber o retorno de leitura. Leitura não tem nada, não recebe nada. Eu crio uma variável x aqui dentro e leio a mensagem do usuário, que ele vai digitar, e jogo para dentro do x e retorno o x para quem chamou a função leitura, que no caso foi a frase. Então, de novo, frase lida, criptografada, descriptografada ou decodificada. Então veja, eu posso fazer essas alterações na assinatura da função e na chamada da função. Lembrando que a chamada da função tem que ser condizente com a assinatura da função.
certo? Veja que se, por exemplo, eu apagar essa entrada aqui e compilar, claro que vai dar um erro de não ter essa mensagem, mas se tivesse essa mensagem aqui, né, declarada, ia dar um erro aqui embaixo, porque a descriptografa ela não aceita nenhum parâmetro de entrada, porque ela está vazia. Então tem que tomar cuidado com essa questão de qual a assinatura da função, ou seja, qual é o nome da função, o tipo de retorno e quais são os parâmetros e quais são os tipos de cada parâmetro. Porque se você passar um dado que não consegue ser convertido de forma direta ou que não seja o tipo de dado específico, vai dar um erro. Ok? Então, muito cuidado nisso. Bom, voltando aqui, né, para o que estava antes. Então, temos o programinha finalizado.